Amém, queridos? Graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito que perscruta as profundezas do Pai nos revela quando nós nos envolvemos com a verdade. Aleluia! Vamos dar continuidade à nossa série do Salmo 119. Até aqui meditamos até o versículo 13 e tem verdades profundas, tremendas para o nosso coração. E vamos dar continuidade a partir do verso 14. Já tem um tempo que eu não gravo o Salmo 119, assim como tem um tempo que eu não gravo também a série de João. Mas aos poucos nós vamos voltando aí para essas séries, né? Então, se vocês não puderam assistir as mensagens anteriores do Salmo 119, eu te incentivo a assistir. Ficaram maravilhosas, foram 13 versos até aqui. E verdades tremendas o Senhor ministrou ao nosso coração. Amém, queridos? Então, dando continuidade a partir do verso 14. Rapidinho, só para lembrar, o Salmo 119, todos os irmãos sabem que os salmos são canções. E o Salmo 119, ele exalta a palavra de Deus acima de todas as coisas. Os mandamentos, as ordenanças, os estatutos, os preceitos, e nos exige, Jesus nos exige obediência a essa palavra para que a nossa vida dê certo, para que nós possamos cumprir a nossa missão, para que possamos alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, que é o galardão para reinar com Cristo no milênio. Então é necessário obedecermos a essa palavra. É indispensável obedecermos a palavra. Não é uma vida de perfeição, porque ninguém é perfeito, mas uma vida de inconformismo com os erros, uma vida de progresso, uma vida de um caminhar com Deus como a luz da aurora, que precisa progredir, brilhar. E o brilho tem a ver com a iluminação tem a ver com a verdade. Então a verdade, a palavra de Deus em alta na nossa vida vai fazer toda a diferença, queridos. Vai nos livrar de depressão, vai nos livrar... Não quer dizer que nós não vamos ser livres de sermos acometidos por uma depressão, não é isso que eu quis dizer. Mas essa depressão não vai nos dominar, né? Os problemas desta vida elas vão nos alcançar, mas não vão nos dominar. A tristeza, a ansiedade, a preocupação batem em nós, mas não vão nos dominar. Nós vamos vencer a inquietação, a ansiedade, a preocupação, a depressão. Tudo isso nós vencemos pela meditação na palavra de Deus. Amém, queridos? Quem está cheio da palavra não é livre de ser atacado, mas sim tem capacitação sobrenatural para vencer os ataques. Aleluia! Estou animado, meus irmãos, é a palavra de Deus que nos mantém de pé, glória a Deus. E o Salmo 119 exalta a palavra de Deus. Ele foi dividido porções de cada letra hebraica. Então, uma letra hebraica, uma porção, outra letra hebraica, uma porção. Vai do início ao fim, né? Em Apocalipse, Jesus se apresenta como Alfa e Ômega, ou seja, a primeira e a última letra do alfabeto grego, porque Apocalipse foi escrito em grego, o Novo Testamento foi escrito em grego. Mas o Salmo 119 fala acerca de Cristo Jesus, que é a palavra, e são porções de todas as letras do alfabeto hebraico. Então, ele é o princípio e ele é o fim. Então a palavra de Deus, Cristo Jesus, o centro de todas as coisas. Amém, queridos? Esse salmo é maravilhoso. Então vamos lá. Verso 14, dando continuidade. Regozijo-me no caminho dos teus testemunhos, tanto como em todas as riquezas. Olha só, meus irmãos, nós não ficamos felizes quando nós ganhamos um dinheiro, quando nós conseguimos, por exemplo, pagar uma conta que está atrasada, quando nós adquirimos uma posse. Não é gostoso para a nossa carne? Eu gosto. Quem não gosta? Agora, olha só a comparação que o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, fala. Regozijo-me no caminho dos teus testemunhos, tanto como em todas as riquezas. Ou seja, essa alegria dos testemunhos da palavra deve estar em alta no nosso coração. Essa é a nossa alegria. No caminho, quem é o caminho, meus irmãos? Não é Jesus? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho. Mas o caminho é um caminho de portas. A porta que é ele é estreita e o caminho é apertado. Então é necessário que nós dobremos a carne todos os dias.
morrer todos os dias para nós mesmos, permitir que Ele, Jesus Cristo, viva em nós através do seu Espírito Santo que habita em nós. Então, há um regozijo, desde que nós observemos os teus mandamentos, os teus testemunhos. Olha só que interessante. Filipenses 4, versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor, que é o caminho. Olha aí. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Olha só que interessante, né? O salmista, regozijo-me no caminho dos teus testemunhos. O caminho é Jesus. E ele ordena para que nós obedeçamos, para que nós possamos ser suas testemunhas. E eu me regozijo nele. Não é o que o salmista escreveu no Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Se eu tenho Jesus como meu pastor, nada me faltará. Ou seja, ainda que me falte tudo do lado de fora, eu tenho Ele. A presença dEle é mais que suficiente, meus irmãos. Então, por isso que eu me regozijo nele. Né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, eis que estou convosco todos os dias. Então, em Lucas capítulo 11, Jesus falando, né, qual pai que o filho pedindo pão dará pedra, um ovo, dá um escorpião, né? Enfim, se vós sendo maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará a mim. Ou seja, vos dará o Espírito Santo, o outro Consolador, o Senhor Jesus que está conosco. Amém? Então quem tem Jesus tem tudo. Espírito Santo, aleluia, Ele, Jesus Cristo, unido ao Pai, porque tem o Filho, quem tem o Filho tem o Pai. Essa comunhão do Espírito maravilhosa. Quem tem Jesus tem tudo, porque tem o Pai. Amém, meus irmãos? Por isso que o salmista, diante de tamanha perseguição, ele falava lá, eu me regozijo no Senhor. Ou seja, me regozijo no caminho dos teus testemunhos. Amém, queridos? Então não há verdadeira alegria, meus irmãos, se nós negligenciarmos os mandamentos do Senhor. É o contexto de todo o Salmo 119. Obediência aos mandamentos. Olha só que interessante. Salmo 33, verso 1. Regozijai-vos em quem? Aleluia, no Senhor. Vós justos. Olha aí. Jesus Cristo se fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Ele foi as primícias do Pai. Por isso que o Pai vê o Filho, por isso que o Pai nos aceita, por causa do sacrifício de Jesus. Entretanto, nós devemos responder a esse sacrifício, obedecendo a Deus. Consegue compreender o equilíbrio? Não é pelo que Jesus fez de forma unilateral, não. É pelo que Ele fez e somado a nossa resposta a Ele. Quem não obedece a Deus não experimenta da sua justiça. Simples assim. Em Hebreus capítulo 5 está escrito que Jesus Cristo se tornou fonte de eterna salvação para aqueles que lhe obedecem. Então a resposta do homem em obediência está totalmente atrelada. Então não há verdadeira justiça sem obediência. Mas também não há verdadeira justiça se eu só obedecer e não tiver o Espírito Santo, aleluia, que é o próprio Senhor Jesus em nós. A garantia da nossa herança. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence ao Pai. Quem tem o Filho tem o Pai. Então regozijai-vos no Senhor, vós que são justos. Nós já aprendemos que o justo é aquele que pratica a justiça. O linho fino são os atos de justiça dos santos. Então, se não há obediência aos mandamentos, não há justificação. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 2, ele fala que não é justo aquele que ouve a lei, mas aquele que pratica a lei, esse há de ser justificado. Por isso que o salmista, ele tinha prazer na lei do Senhor. E nessa lei, ele meditava de dia e de noite. E meditando nessa lei de dia e de noite, tendo cuidado de fazer tudo quanto está escrito, somando com Josué primeiro, seremos como árvores plantadas, frutificaremos. E a frutificação é uma consequência de nós obedecermos. Estamos na videira, que é Cristo? Beleza. Mas se nós não respondermos a Ele, nós não frutificamos. Olha as conexões. Olha como esse verso 14 do Salmo 119, ele é profundo, meus irmãos. Não terminei de ler o Salmo 33. Regozijai-vos no Senhor, vós justos. Por que vocês são justos? Olha só, ele continua. Porque aos retos convém o louvor.
Quem é reto, meus irmãos? Aqueles que obedecem. Por isso que eles são justos. Justo é aquele que anda na retidão. Então regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Então Deus não aceita o louvor, meus irmãos, de quem não é reto. E a retidão está em obedecer a palavra, que é a sabedoria de Deus, mais preciosa do que toda a riqueza material deste mundo. Porque a continuidade desse verso 14 do Salmo 119 é isso aqui, ó. Eu regozijo-me no caminho dos teus testemunhos, tanto como em todas as riquezas. Então, se nós buscarmos a Deus, assim como nós buscamos as riquezas, aí Deus se manifestará na nossa vida. Provérbios capítulo 2, versos 1 a 8. Filho meu, olha o detalhe, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento, olha o detalhe, se clamares por conhecimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, olha aí, totalmente conectado, né? Tanto como em todas as riquezas. Então, se nós nos regozijarmos no caminho dos testemunhos, assim como nós buscamos as riquezas deste mundo passageiro, nos esforçamos tanto para poder ganhar um dinheiro legal, para poder sustentar a família, se nós fizermos isso, buscarmos a Deus tanto quanto buscamos as riquezas, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá, olha aí, a sabedoria, olha aí. Tiago capítulo 1 fala, aqueles que necessitam de sabedoria, peçam a Deus, que a todos dá liberalmente. Mas dentro do contexto, no capítulo 2, ele fala que a salvação é por obras. Então, se não houver obras, obediência aos 10 mandamentos, de nada vai valer. Quando eu falo 10 mandamentos, eu falo que são ações contrárias às obras da carne. Isso é obedecer aos 10 mandamentos. É não praticar as obras da carne, amém, queridos? Então, porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e entendimento. Olha aí, da boca do Senhor. Quem é a boca do Senhor? Quem é a boca do Pai? Jesus Cristo, a palavra, o verbo vivo. A palavra da vida que criou todas as coisas. E disse Deus, haja e ouve. Quem é essa palavra proferida do Pai? Cristo Jesus. E é Ele que perscruta as profundezas do Pai, nos revela. Ele é o Espírito que procede do Pai, nos revela. Jesus Cristo é o Espírito Santo que está em nós, queridos. O Espírito de Jesus Cristo. E quem tem o Espírito de Cristo tem o Pai. Lembrei de um texto agora aqui, Romanos capítulo 8. Olha só como o apóstolo Paulo, no mesmo verso, ele fala Espírito do Pai e Espírito do Filho. Romanos 8, verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Que Espírito Santo é esse? Se de fato o Espírito do Pai, de Deus, habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então o que é o Espírito Santo? A unidade do Espírito do Pai e o Espírito do Filho. É a comunhão do Espírito Santo. Amém, queridos? A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, quando eles estão juntos em nós, queridos, formam a comunhão do Espírito Santo. É que João fala na sua carta, em 1 João capítulo 1, verso 3. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. Aí ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, olha aí. Escudo, proteção, é para os que caminham na sinceridade, para que guardem as veredas do juízo, da justiça. Ele preservará o caminho dos seus santos. Está vendo, queridos? As conexões. Então, regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Então, ninguém louva a Deus se não tiver uma vida de retidão. Quer louvar a Deus? Obedeça. Aleluia. Então Jesus é o caminho. Nós precisamos, meus irmãos, entender que sem Jesus nada podemos fazer. Mas nós precisamos estar conectados a Ele para que possamos obedecer. Senão não há verdadeira alegria. Não há verdadeira alegria sem estar em Cristo. E obviamente quem está em Cristo precisa andar como Ele andou, obedecer. Olha que texto interessante de João capítulo 15. Falando acerca da videira verdadeira que é Jesus, o Pai que é agricultor, e nós
a igreja que frutifica, são os frutos. E a seiva, a vitamina dessa árvore é o Espírito Santo, o próprio Senhor Jesus em nós, unido ao Pai. Olha que interessante. No verso 11 de João 15 está escrito: tenho-vos dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Olha aí. Regozijai-vos no caminho, que é Jesus, dos teus testemunhos, obediência aos mandamentos, tanto como em todas as suas riquezas. Tanto como em todas as riquezas. Olha que interessante. E em Cristo Jesus, em Colossenses 2, está escrito que em Cristo Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Riquezas, a nossa verdadeira riqueza, meus irmãos, é a presença de Jesus. Então, esse texto aqui de João 15:11, tenho-vos dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa, conectando com o Salmo 119:14, regozijo-me no teu caminho, no caminho que é Jesus, dos teus testemunhos, que são obediência aos mandamentos. Então, para que a alegria de Jesus esteja completa em nós, deve haver o quê? Frutificação. E frutificar é obedecer. Ações de santidade. O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 19, ele fala uma lista gigantesca de obras da carne. E no verso 22, entretanto, o oposto disso é os frutos do Espírito. Amor, paz, alegria, bondade, fé, benignidade, mansidão, domínio próprio. Então, a frutificação é o oposto das obras da carne. É a santificação, queridos. Obediência. Então, se quisermos nos regozijar no caminho dos testemunhos de Jesus, nós devemos obedecer, frutificando. Vamos ler? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor. João 15. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Ou seja, aqueles que praticam obras da carne, ele vai cortar. Mas todo que dá fruto, ele limpa o Pai, para que produza mais fruto ainda. E ele fala no verso 3, vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho dito. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ato contínuo. Quanto mais nos envolvemos com a palavra, mais a palavra vai lavando nossa mentalidade. E como consequência, as nossas ações serão ações de santidade. Porque tudo que nós fazemos nesta vida, meus irmãos, são consequências dos pensamentos. Agora, se nossos pensamentos estão totalmente lavados pela palavra, é óbvio que nós vamos praticar a palavra. E aí o Pai vai limpando cada vez mais os nossos pensamentos, para que nós obedeçamos a palavra e demos mais fruto ainda. Aí ele continua, vocês permaneçam em mim, e eu permanecerei em vós. Então, se vocês não permanecerem, eu não posso permanecer em vocês. Se você me negar, eu vou te negar. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecermos em mim. Está vendo que há uma relação de reciprocidade? Eu dependo da capacitação da graça para poder frutificar no Espírito Santo. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso responder. Está vendo as conexões? Amém, queridos? Aí ele continua. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É pelo Espírito que nós mortificamos os feitos do corpo. Então nós não vencemos as paixões da nossa carne sozinhos. Mas o Espírito também não nos faz vencer de forma unilateral, só dependendo dele. Há uma entrega contínua nossa para que ele possa se manifestar, queridos. O segredo é nos envolvermos com a palavra. Quanto mais nos envolvemos com a palavra, mais nós teremos capacitação sobrenatural do Espírito para poder vencer as inclinações da carne. Aí ele continua, se alguém não permanecer em mim, ou seja, não andar em santidade, não se envolver com a minha palavra, não se aproximar, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e apanham, lançam no fogo e queimam. Está falando do lago de fogo aqui, queridos. Que história é essa então, de uma vez salvos, salvos para sempre? Mentira do diabo. Continuando, verso 7, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. 1 João 5,14, né? Esta é a confiança que temos com Deus, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Amém, queridos? Nisto é glorificado meu Pai,
em que deis muito fruto. Então, que se quisermos glorificar a Deus, temos que frutificar. E quando é que nós frutificamos? Quando nós não praticamos as obras da carne de forma proposital, como hábito. Não. Nós pecamos de vez em quando, mas nós não vivemos mais na prática do pecado. Por isso que nós não somos mais pecadores, somos santos, separados para Cristo. Amém, queridos? Porque o pecador é aquele que vive na prática do pecado. Nunca mais se chama de pecador, por favor. Porque o pecador é aquele que vive na prática do pecado, que volta a pecar deliberadamente. Nós não somos assim. Nós pecamos eventualmente, mas nós não somos pecadores. O pecado não é o nosso estilo de vida. Por isso nós não somos pecadores, somos santos. Amém, queridos? Então nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Se quisermos ser discípulos de Jesus, temos que andar em santidade, obedecer aos mandamentos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Agora, como é que nós permanecemos no amor? Se guardardes os meus mandamentos. Aí sim vocês permanecerão no meu amor. Assim como eu também tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Aí ele vai e fala no verso 15, totalmente conectado com o verso 14 do Salmo 119. Tenho-vos dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria, o vosso regozijo, seja completo. Aleluia! Então, verso 14, eu regozijo-me no caminho dos teus testemunhos. Ou seja, eu me regozijo em Jesus, que é o caminho dos teus testemunhos, que precisa de frutificar, obedecer. Eu me regozijo tanto nos teus testemunhos, que eu comparo como em todas as riquezas que eu possa possuir. O salmista, ele era riquíssimo. Eu creio que esse salmo aqui foi escrito por Davi, essa parte aqui desse salmo. Então, Davi era um rei riquíssimo. E ele se regozijava no Senhor tanto quanto em todas as riquezas que ele possuía. Na verdade, o salmista, num determinado salmo, ele fala que preferia estar um dia com o Senhor do que 1000 dias em outros lugares. Mais ou menos isso que ele quis dizer. Um dia nos seus átrios vale mais do que todos os dias me regozijando com as riquezas transitórias. É isso que ele quis dizer. Por isso, meus irmãos, que nós somos contentes. Devemos aprender, como o apóstolo Paulo aprendeu, a viver contente em toda e qualquer situação. Por quê? Porque a verdadeira riqueza é a presença de Jesus, que nos conduzirá para a eternidade. Amém, queridos? Um dia para o Senhor é como 1000 anos, não é isso? 1000 anos como um dia? Então, quando o salmista falou que um dia nos seus atos vale mais do que tudo isso aqui, ele está focando na primogenitura, na herança da primogenitura, que é possuir esta terra. Um dia para o Senhor com 1000 anos, então o salmista estava profetizando acerca do milênio. Estar contigo no milênio, Jesus, vale mais do que qualquer coisa aqui que eu possa ganhar. Por isso que, focando na eternidade, Moisés, ele se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó, porque ele contemplava a recompensa. Ele preferiu sofrer como filho de Deus, com seus irmãos, do que desfrutar os prazeres transitórios do pecado no Egito. Vivia num palacete. Foi filho da filha de Faraó. Mas ele preferiu sofrer com o povo de Deus, porque contemplava a recompensa. E exatamente o que o apóstolo Paulo fala em Atos 14. Importa que passemos por muitas tribulações para herdarmos o reino. Jó, uma figura da igreja perseguida, sofreu, mas foi fiel. E o que aconteceu? Recebeu tudo em dobro. Ou seja, ele alcançou o reino milenar. Por isso que Jó, ele profeticamente enxergou Jesus. Eu estou sofrendo muito aqui, eu posso até morrer. Ainda que eu morra, assim mesmo eu adorarei. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Ele estava enxergando o reino milenar, que Jesus Cristo voltaria e daria recompensa para ele. Apóstolo Paulo em Romanos 8, em todas estas tribulações somos mais que vencedores. Hoje somos vencedores em Cristo Jesus, porque em 1 João 5, verso 4, está escrito: todo que é nascido de Deus vence o mundo. Então, quem nasceu de novo em Cristo Jesus, vence. Mas nós seremos mais que vencedores na ocasião da volta de Jesus. Porque hoje nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser.
Então hoje nós somos vencedores, mas seremos mais que vencedores quando alcançarmos de fato a glorificação do nosso corpo. Amém, queridos? Então, eu planejei ler pelo menos 3 versos, mas o Espírito não permitiu e ele nos deixou apenas esse verso para meditarmos hoje. Salmo 119, verso 14. Regozijo-me no caminho, que é Jesus, dos teus testemunhos. Obediência aos mandamentos, para que possamos ser testemunhas dele, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento. Mas nós precisamos nos regozijar, como o salmista nos falou no Salmo 33, 1. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Então, se não há uma vida de retidão, não há justificação. E se não há justificação, não tem como nós agradarmos a Deus. Não tem como nós regozijarmos no Senhor. Não tem como nós louvarmos ao Senhor. O nosso louvor a Deus é uma extensão de uma vida de obediência. Então, nós nos regozijamos no caminho dos teus testemunhos, tanto como em todas as riquezas. Amém, querido? Queridos, até a próxima gravação, em que daremos continuidade a partir do verso 15 do Salmo 119. Que o Senhor nos abençoe.